A gente viu que as bactérias elas precisam de alguns nutrientes para crescer, né? Então, na aula de hoje, nós vamos dar ênfase em como ocorre o crescimento bacteriano, tá? Vocês vão ver, né, que é bem interessante esse crescimento. Então, primeiramente, nós precisamos ter em mente que essas bactérias elas crescem de dois tipos: crescimento individual e populacional. Mas assim, pessoal, esse crescimento individual não quer dizer que a bactéria ela vai aumentar muito e vai continuar aumentando sempre. Ela cresce individualmente para fazer a divisão, tá? Para poder se dividir em duas ou mais células, né? Duas células, no caso, se tiver uma célula, vai dividir em duas, duas vai dividir em quatro, né? É uma ficção binária. Então, a bactéria, ela não vai continuar crescendo para sempre. Ela cresce até o momento da divisão. Então, o crescimento bacteriano que a gente consegue observar é um crescimento populacional e não um crescimento individual. Ela não é igual ao ser humano que vai ser, né, vai nascer e vai crescer sempre, né, a tendência é crescer até aí os 18 anos, digamos assim. A bactéria não. A bactéria, ela vai sempre se multiplicar e não crescer em tamanho, tá bom? Então, tem muitos estudiosos que nem consideram esse crescimento individual, mas nós precisamos compreender que a bactéria ela vai crescer em tamanho para poder posteriormente crescer em população, tá? Então, tenham isso em mente, tá? Então, o crescimento mais importante que a gente vê na bactéria é o crescimento populacional. Peraí, deixa eu aceitar aqui, beleza. Então, vamos lá ver um pouquinho sobre esse crescimento populacional das bactérias. Então, a bactéria, ela cresce por divisão binária. O que é essa divisão ficção, desculpa, binária? É quando uma célula ela acaba se alongando, multiplica o DNA e depois ela vai se dividir em duas células. Aqui no segundo desenho a gente consegue ver que as paredes aí celulares elas começam a se constituir até ocorrer a formação inteira da parede. As duas cópias de DNA vão, né, uma para uma célula, outra para outra, e elas se separam. Então, essa é a principal divisão bacteriana. Tá? Então, a maioria das células se divide dessa forma, mas existem ainda células que elas acabam dividindo aí por brotamento, tá? Que tipo, coloca essa aqui é a fissão binária, né? Nós temos células que se dividem por brotamento, que são esses brotos que vocês conseguem ver aqui nos actinomicetos. Então, são poucas bactérias que se dividem assim, mas existem. Então, ela tem esse brotamento e quando a célula está do tamanho da célula mãe, ela se separa da célula mãe, tá? Então, tem células desse tipo, né? Como eu falei para vocês, os actinomicetos. E nós temos células ainda que se comparam, bactérias até, com fungos, porque eles liberam esses espirais aqui, conidiosporos, que a gente fala, e é a partir daqui que vai surgir outra célula. Então, tem o filamento, muito parecido com fungo, mas são bactérias, né? São do gênero Streptomicetos, que fazem isso. Esses filamentos, eles acabam criando esses actinodosporos em espirais, e esses vão se separar da célula mãe e gerar uma célula filha. Mas é muito difícil, como eu falei para vocês. O mais comum é a fissão binária, onde uma célula vai se dividir em duas células, tá? Então a gente nem vai falar muito sobre a divisão e a multiplicação celular dos outros tipos. Eu só coloquei para vocês saberem que existe. O mais importante para nós mesmo é a fissão binária, porque é o que é mais comum, né? Mas é bom, como eu falei, vocês saberem que existem outros tipos de divisão bacteriana. Então, uma coisa que
é extremamente importante, que vocês precisam saber, é como ocorre essa divisão. Então, como eu falei para vocês, sempre uma célula vai se dividir em duas, duas vai se dividir em quatro, quatro em oito, oito em 16, 16 em 32. Então, sempre múltiplos, né, de 2. Por quê, pessoal? Isso é a fissão binária. É que uma célula sempre vai né? Duas. Uma célula sempre se divide em duas. Então, a gente tinha uma célula, se dividiu em duas. Duas células vai se dividir em quatro. Quatro células em oito. E assim por diante. Então, isso é para vocês terem uma ideia que uma bactéria pode aí, dependendo do tempo, gerar uma produção muito grande, né, da sua população. Então, um aumento populacional pode ser muito grande. Nós dizemos até, né, que eu falei para vocês semana passada que a maioria das bactérias elas levam aí 24 horas para a gente poder ver na plaquinha já, né? A gente já consegue ter a visualização na placa em 24 horas, e ali vai ter trilhões de células já em 24 horas. Claro que tem bactérias que levam mais tempo para se reproduzir. Então, pode demorar aí 7 dias para ter essa produção. Agora, as bactérias que são extremamente patogênicas, elas vão ter uma facilidade de divisão. Para vocês terem uma ideia, né? A Escherichia coli, que acaba sendo uma bactéria normal, assim, para o nosso trato intestinal, quando ela acaba infectando o aparelho genital feminino, principalmente, ela tem uma multiplicação muito rápida. Tanto que, se você não fizer um tratamento adequado para infecção urinária, você acaba aí podendo ter uma septicemia, por causa que a divisão celular dela é muito rápida, e isso pode, né, ser prejudicial ao ser humano. Nós temos um termo muito importante na microbiologia bacteriana, que é o tempo de geração. O que é esse tempo de geração? É o tempo que leva-se para dobrar a população. Então, pessoal, vocês pensem assim: quando a gente faz uma coleta lá no laboratório para ver quantas bactérias, para ver a bactéria, né, qual bactéria a pessoa tem que está infectada, não vai ser uma célula só que a gente vai pegar uma população. Por exemplo, vamos pegar lá 100 células. E nem todas as células vão se dividir ao mesmo tempo. Pode ser que tenha uma célula que se divide um pouco antes, outra célula que se demora um pouquinho para dividir, né? Depende muito do tipo de bactéria. Então, o que acontece? Nós temos esse termo, tempo de geração. É o tempo que a célula se demora para dobrar sua população. No exemplo que eu dei aqui, 100 células. Então, quanto tempo a bactéria demora para ter 200 células? Então, esse é o tempo de geração. Só para vocês já irem fixando alguns termos aí das bactérias. Quando a gente for falar de cada uma delas, eu vou falar essa bactéria, né? Algumas a gente não tem dados, mas pode ter, né? A maioria falar assim: essa bactéria, o tempo de geração dela é de 24 horas, é de 2 horas. Normalmente é alguns minutos. A Escherichia coli ela leva 20 minutos para esse tempo de geração normalmente. Então, em 20 minutos ela dobra a população. Em 24 horas, você imagine quanto de população vai ter aí na plaquinha que nós estamos estudando, por exemplo. Tá? Então, sempre que eu falar tempo de geração, já lembre, é o tempo que a bactéria leva para dobrar sua população. Tá? Opa, deixa eu voltar para o slide. Ó, como eu falei, tem bactérias que levam de 1 a 3 horas e tem bactérias que podem levar mais que 24 horas. Quanto mais patogênica a bactéria for, mais rápido é esse tempo de geração. Tá? Então, tem bactérias que demoram um pouco mais, tem bactérias que demoram um pouco menos. Isso aqui é muito importante quando a gente vai fazer uma pesquisa clínica, né? Para descobrir se essa bactéria é resistente, qual antibiótico vai atuar nessa bactéria. Então, é importante saber o tempo que ela demora para crescer. Porque se você for fazer um teste lá
laboratório, um antibiograma, por exemplo, e você não saber, né, quanto tempo ela demora para ter esse crescimento, você pode ter uma dificuldade para poder observar se ela é resistente ou não àquele antibiótico. Então, às vezes a gente precisa de um tempo maior. Normalmente, como eu falei para vocês, nós fazemos testes em 24 horas. O antibiograma a gente coloca para 24 horas. Então, eu coloquei hoje de manhã, por exemplo, um antibiograma, daqui 24 horas eu vou ver se a bactéria foi resistente ou não a esse antibiótico. Agora, se a bactéria demorar mais tempo para crescer, pode ser que eu não consiga ver o resultado em 24 horas. Eu preciso de 48 horas para ver, tá? Então tem que ver, tem que esperar, né? Tem que estudar, tem que entender a bactéria que você está pesquisando aí. A bactéria também, ela tem fases de crescimento. Nós temos a fase lag, log, estacionária e morte, fase de morte celular. Então, a fase lag é uma fase onde a bactéria não está se multiplicando, tá? Então, não está tendo o crescimento aqui em números, tá? Nós não temos o crescimento populacional dessa bactéria. Mas não quer dizer que ela esteja dormindo, tá? Não quer dizer que. Muitas pessoas até podem falar, ela está dormente. Isso é mentira. Ela não está dormente. Pelo contrário, ela está numa intensa atividade, tá? Então, ela vai estar aqui produzindo enzimas, produzindo moléculas para o crescimento, para a multiplicação em quantidade, né? Para ter a quantidade maior de células filhas, digamos assim. Então, a fase lag, não esqueçam, é uma fase onde a bactéria está em intensa atividade para que ocorra o crescimento. Então, nós vamos ter aí síntese de enzimas e síntese de moléculas. Depois, nós vamos para a fase log. Nessa fase é onde vai ocorrer a fissão binária. Então, é onde ocorre o aumento exponencial dessas células, dessas bactérias. Então, como eu falei, essas células elas vão estar se multiplicando daquela forma 2, 4, 8, 16, nesse tempo aqui, nessa fase log. Então, aqui ocorre a divisão e o crescimento da cultura, o crescimento em número, não no tamanho da bactéria, tá? Em número. Na fase estacionária, nós vamos ter um período de equilíbrio, onde ocorre nascimento ou divisão, né, binária, ao mesmo tempo que está ocorrendo morte microbiana, morte bacteriana. Aqui, isso pode estar ocorrendo porque esgotou os nutrientes do meio, né? As células já não estão conseguindo se multiplicar tão facilmente. Pode ser porque mudou o pH do meio, ou até mesmo por causa do acúmulo de resíduos. Isso aqui, pessoal, acontece na plaquinha, tá? No ser humano, essa fase log aqui pode ser contínua se nosso organismo não conseguir combater, tá? Aqui eu tô falando para vocês da plaquinha Petri lá onde tem o meio de cultivo, tá bom? E nós temos aí a quarta fase, que é a fase de morte, onde as bactérias. Opa, desculpa, esqueci de falar aqui que é a fase estacionária, nós vamos ter células novas igual a quantidade de células vivas, tá? Mortas, desculpa. Novas igual a células mortas. Na fase de morte, a população ela vai decrescer, ela vai morrer, porque já acabou todos os nutrientes do meio, a bactéria não consegue mais se multiplicar e nós vamos ter então uma maior quantidade de células mortas do que células vivas. Aqui, pessoal, é claro, né? Eu estou mostrando para vocês o meio, né? O meio de cultivo. Mas nós temos que ter uma noção que algumas bactérias, quando elas começam a entrar nessa fase, elas podem se tornar um pouco dormentes e podem ser patogênicas mesmo depois de alguns dias. Então, morre uma quantidade da população, mas as outras continuam dormentes, e a hora que você
tem contato novamente com essa bactéria, ela acaba sendo patogênica. E isso pode acontecer, por exemplo, né, que é um meio de cultivo, mas pode acontecer, por exemplo, de uma superfície, né, quando você não faz a limpeza adequada dessa superfície, a bactéria ela vai ficar ali e quando vir outro paciente ou quando você for utilizar aquele equipamento em outro paciente, você pode passar aquela bactéria, pode contaminar o outro paciente com essas bactérias. E é por isso que às vezes falam assim, microbiologia em fisioterapia, professora, por quê? Porque, pessoal, vocês vão tratar muito paciente com infecção bacteriana, com infecção viral, e vocês têm que ter esse cuidado de não levar a bactéria de um paciente para outro paciente. Além de, né, vocês vão ver nos artigos que eu separei para vocês, vocês vão entender como ocorre o tratamento, como o fisioterapeuta pode auxiliar no tratamento e até mesmo na prevenção de infecções bacterianas. Tá? Então, por isso é importante vocês compreenderem toda essa parte de microbiologia bacteriana, viral, que a gente vai falar, e um pouquinho da fúngica também. Dúvidas aqui? Tá tranquilo, professora. Tá bom. Pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho sobre como nós medimos o crescimento microbiano. Então, vocês viram, né? Eu falei, 100 células, 200 células, mas como é que a gente sabe quantas células bacterianas tem? Né? Muitas vezes nós precisamos saber, principalmente quando a gente fala de alimento, por exemplo. Por quê? Vocês já devem ter ouvido falar, né? Água, eu vou dar o exemplo da água que é mais fácil. Pureza da água. A água ela não pode ter Escherichia coli, por exemplo. Não pode, né? Por quê? Porque se a água tiver Escherichia coli, você sabe que ela está contaminada, né? Que a gente fala de coliformes fecais, vocês já ouviram falar. Então a gente sabe que ela está contaminada com esgoto, por exemplo. Então não pode ter. Mas a água pode ter algumas outras bactérias. A água da Sanepar tem algumas bactérias que não são patogênicas. Então pode acontecer. Agora, por exemplo, a água para produzir um medicamento. Para produzir um medicamento, se for injetável, por exemplo, não pode ter nenhuma bactéria, ela tem que ser estéril. E como que a gente sabe se se essa água é estéril? Coloca lá no meio de cultivo e vê se cresceu, é porque a bactéria não foi estéril, né? Então digamos assim, a água está contaminada. Agora, quando a gente fala da água que a gente pega aí da nossa rede, né? Pega direto aí da pia ou da torneira, digamos assim, nós temos algumas bactérias. E pode ter, tem uma legislação. A legislação, ela fala, pode ter até tantas unidades formadoras de colônia da bactéria tal. Ela vai dar aí a quantidade de bactéria que pode se ter, que pode se observar na água, né, na água normal. É uma água potável, mas ela vai ter algumas bactérias que não vão ser patogênicas, até porque é uma quantidade pequena. Mas como que a gente faz para saber quantas unidades tem? Então, nós vamos fazer um teste em placa, tá? Então, normalmente, se a gente pegar essa água e colocar direto na placa, nós vamos ver o crescimento bacteriano de poucas bactérias. Mas se a gente pegar uma água contaminada, o crescimento vai ser muito grande e a gente não vai conseguir contar. Então, se vocês olharem aqui no primeiro exemplo, nós temos aqui, ó, como se tivesse pegado o inóculo original e já tivesse feito uma diluição. Então, pegou 1 ml do inóculo e colocou 9 ml de caldo aqui para fazer essa diluição. Então, ficou 1:10, 1 de inóculo mais 9 de caldo. E nós pegamos depois, né, essa diluição e colocamos na placa. Olha quanta bactéria cresceu. Tem como contar? Não tem. Então, nós vamos fazer outra diluição. A gente pega 1 ml aqui, passa para o outro tubo e coloca aí 99 ml de caldo. Também cresceu uma quantidade absurda, eu não consigo contar. Vamos novamente, até chegar a um ponto que eu consiga
contar a quantidade de bactéria que está presente na plaquinha. Tá? Normalmente, a gente já faz uma batelada aí para ver qual eu consegui contar, tá bom, né? Mas o que é o certo? O certo é ter 25 células até 300 células para ser um teste, vamos dizer assim, um teste reprodutivo, recíproco, né? Então, nós precisamos observar. Se crescer menos que 25, esse teste não é reprodutivo. Então, você já elimina. E você vai observar aí a plaquinha se ela cresceu entre 25 a 250. Alguns pesquisadores, alguns estudiosos, né, ou microbiologistas até gostam assim de 30 a 300, mas os livros, a literatura recomenda de 25 a 250 unidades formadoras de colônia. Aqui, vou abrir um parênteses. Por que unidades formadoras de colônia e não bactéria, quantidade de bactéria? Porque as bactérias, quando elas se multiplicam, elas não ficam distantes uma da outra, tá? Elas ficam muito próximas e a gente não consegue contar quantas bactérias tem aqui. A gente consegue contar a colônia que foi formada. Então, por isso que é unidades formadoras de colônia, tá? Nesse exemplo aqui, ó, nós temos nesta placa 54 bactérias, 54, desculpa, unidades formadoras de colônia aproximadamente. Eu contei um pouco menos, mas o livro diz que tem 54. Eu contei 48, se eu não me engano. Mas no livro diz que tem 54. Então, aqui, pessoal, nós vamos pegar esse número, 54, e multiplicar, ó, por 1000, que é a diluição, tá? Tá 1 para 1000. Então, você multiplica 54 por 1000. Então, nós sabemos que nesta placa tem 54, né, nessa placa não, nesse meio, nesse cultivo que nós fizemos, né, do inóculo original, nós sabemos que vai ter 54 mil bactérias por ml na amostra, no inóculo original. Então, apesar da gente fazer essa diluição, nós conseguimos aproximar o valor da unidade formadora de colônia, sabendo aí que vai ter mais ou menos essa concentração no inóculo original. Se a gente fosse contar aqui, né, a gente não vai conseguir, mas nós teríamos que ter o mesmo valor daqui, do final. Teríamos que ter, aqui nesse caso, 500, deixa eu ver, 5.400 bactérias aqui. Ele multiplica por 10, fica 54 mil. Aqui nós teríamos que ter 5.400 aqui 540, tá? Então, é difícil contar 540 unidades formadoras. É mais fácil você contar quando nós temos uma quantidade diferente, sabendo que o resultado vai ser o mesmo, tá? Entenderam como ocorre a medida de crescimento microbiano a partir da placa? Se ficarem com dúvida, me interrompam, tá bom? Para contar, nós também temos uma plaquinha que ela vem com essas divisões, ó. Fica mais fácil de contar. Daí a gente conta por quadrante, tá? Então você pode colocar na luz, né? Com esse não é uma plaquinha tipo de plástico mesmo que você coloca embaixo, então ela fica mais fácil de contar a quantidade aí de unidades formadoras de colônia. Porque às vezes você está contando aqui, você se perde, né? Fala, mas será que eu já contei essa? Aqui você não vai se perder, você vai contar a primeira fileira, depois a segunda, a terceira. Fica muito mais fácil de contar assim. Outra forma de medir o crescimento bacteriano é através da filtração. Então, o que acontece? Vocês estão aí ainda, né? Não me abandonaram. Estão muito quietinhos. Então, o que acontece? Estamos aqui sim, professora. Ah, tá bom. Então, o que acontece? Para observar o crescimento dessas bactérias por filtração,
Geralmente, nós utilizamos, né, esse tipo de medida quando falamos em amostras que têm pouca quantidade de bactéria, como, por exemplo, a água potável, né, a água que a gente toma. Então, o que nós fazemos? Nós pegamos, estão vendo, isso aqui é tipo um funil. Aqui no meio do funil, a gente coloca esse papel filtro. Estão vendo que esse papel quadriculadinho aqui, ele vai bem aqui no meio. E nós fazemos a filtragem. Aqui colocamos uma bomba de vácuo para ser um pouco mais rápido. A água vai passar, mas as bactérias vão ficar presas nesse papel filtro, aqui no papel de filtração. Daí nós pegamos esse papel, colocamos em cima do meio de cultivo sólido e levamos para a estufa. E então, observamos aí o crescimento bacteriano. Normalmente, nós utilizamos 100 ml de água, né? Quando a gente faz teste de pureza da água. Então, se vocês forem contar aqui comigo, ó, nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vamos ter 20, aqui também, unidades formadoras de colônia a cada 100 ml de água. E daí você vai olhar na literatura. Isso aqui é muito, isso aqui é pouco, está dentro da literatura. Isso tudo tem, nós utilizamos, depois eu vou mandar para vocês separado, mas nós utilizamos a farmacopeia brasileira para verificar se está dentro do previsto pela farmacopeia. E lá eles vão especificar cada tipo bacteriano. Então, pode ter até tantos dessa bactéria, da bactéria X, tantos da bactéria Y. Eu vou mandar para vocês depois essa tabelinha da farmacopeia lá no Moodle para vocês verem, tá? Mas aqui a gente já sabe, né, que tem essa quantidade a cada 100 ml de água. Nós temos um outro jeito de observar o crescimento bacteriano, que nós falamos que é um crescimento provável, tá? É um método de número mais provável, tá? Esse crescimento, ele, vou dizer assim para vocês, ele não é muito preciso, mas ele é muito utilizado, principalmente quando a bactéria não cresce em meio sólido. Então, tem muitas bactérias que não vão conseguir crescer naquela plaquinha que eu mostrei para vocês. Ela só cresce em meio líquido. Então, nós precisamos ter um método alternativo. E esse é o método alternativo. Então, nós vamos utilizar esse tipo de teste quando a gente tem grande quantidade de bactérias na amostra e quando ela não tem crescimento em meio sólido. Então, o que acontece? Nós vamos pegar, né, nós utilizamos aqui 5 tubos de meio líquido. E nós colocamos aí, no primeiro grupo, né, no grupo A, 10 ml do inóculo. E observamos se deu positivo. Aqui, pessoal, ó, positivo está em amarelo. Então, nós tivemos 5 tubos positivos. No grupo B, nós vamos colocar 1 ml do inóculo. E vamos observar quantos tubos deu positivo. No nosso exemplo, 3 tubos deram positivos, né? 3 tubos estão em amarelo. No grupo 3, nós colocamos 1 ml e observamos aí qual tubo deu positivo, nesse caso 1. E daí nós temos uma tabela do número mais provável. Nós vamos observar aqui, nessa tabela, então, nós observamos 5, 3, 1. E a gente vai observar. Então, em 5, 3, 1, o número mais provável é que tenha 110 bactérias. 110 bactérias cresceram ali. Mas, como eu falei para vocês, não é muito confiável. Então, a literatura já traz que, né, é provável que tenha esse valor, mas nós temos um limite de confiabilidade, que vai de 34 células até 250. Então, vai ficar nessa faixa etária de 34 a 250 bactérias. É um número, o mais provável é que tenha 110, mas pode estar nessa faixa aqui, que a gente fala que é um limite de confiança, de confiabilidade do teste.
Beleza até aqui? Tranquilo, prof. Então tá bom. Outro jeito de contar as bactérias é através do microscópio. Então, o que nós fazemos? Nós fazemos uma suspensão bacteriana, colocamos corante e vamos, então, observar lá no microscópio as bactérias, que é a medida, vamos dizer assim, mais exata de todas que a gente falou. Acredito que sim, porque você vai pegar direto, né, da amostra, não precisa esperar crescer, tá? Então você não vai ter interferência, por exemplo, essa bactéria ela teve uma facilidade de crescimento nesse meio, então ela se multiplicou mais do que o normal. Então é uma medida rápida e exata, porque você vai ter o resultado na hora e já vai conseguir observar ali quantas bactérias tem. Só que assim, pessoal, não dá para fazer com tudo, tá? Às vezes a bactéria não consegue corar como a gente espera, às vezes essa bactéria é muito pequena, a gente não consegue ver em microscópio, tá? Então não dá para fazer com todos. Mas normalmente, quando dá, é um dos testes mais rápidos e mais baratos também, porque você não precisa gastar com meio de cultivo, né? Só gasta com corante e tem que ter o microscópio. Então, nós temos uma plaquinha, tá? Essa plaquinha, ela tem esses quadrantes aqui, ó, tá? Essa divisão. Daí você coloca em cima dessa plaquinha uma lamínula, tá? É uma lamínula e no meio da plaquinha você vai, então, colocar a suspensão bacteriana. É muito interessante, eu vou ver se eu acho um vídeo para mandar para vocês. A hora que você coloca a suspensão bacteriana aqui, por capilaridade, ele já entra, tá? Você coloca com uma pipeta e rapidinho ele entra aqui e já vai estar aí bem dividido na placa essa suspensão. E então é só contar a quantidade de bactérias. No exemplo que eu trouxe para vocês, ele contou somente um quadrante, que é esse quadrante do meio aqui, estão vendo? Que é o maior que ele fala. Aqui ele contou 14 células bacterianas. Daí, nós temos alguns detalhes. Você precisa ver como que foi a tua suspensão, né? Em quantos ml você suspendeu. Você precisa ver, fazer alguns cálculos para chegar no resultado correto, tá? Então, neste caso aqui, né, nós vamos ter 14 bactérias e por ser por quadrante e tal, ele vai multiplicar por 1.250.000, tornando aí 17 milhões 500 mil células em 1 mililitro. Mas aí depende muito, tá, pessoal? Por exemplo, se você tiver que fazer uma diluição porque tinha muita célula, você não conseguiu contar, você vai ter que multiplicar por essa diluição. Você também depende muito da plaquinha que você está utilizando, da quantidade. Aqui está utilizando 1 ml, beleza. Ah, mas a minha placa não cabe 1 ml, cabe 10 microlitros, aí tem que multiplicar também. Então, depende muito de cada pesquisador, tá? Mas, e também, normalmente a gente não conta só um quadrante, tá? A gente acaba contando vários quadrantes e divide para ter uma média aí de quantidade de células. Eu não vou entrar em detalhes em como faz as contas, é só para vocês saberem mesmo, porque não é o intuito da nossa disciplina. Isso aqui fica mais para o pessoal que vai para o laboratório, né, fazer a contagem. Mas eu quero que vocês saibam que existe essa contagem direta, onde nós observamos a quantidade de bactérias por quadrante e conseguimos chegar num valor bem próximo do real do paciente, tá? Mas não dá para fazer em todas as células. Temos também um outro método que a gente fala que é um método indireto, onde nós observamos a quantidade de bactérias dependendo da transmitância aqui a partir da turbidimetria. Então, como que é feito o teste? Nós primeiro vamos pegar um tubo somente com meio de cultivo, que a gente chama de branco, onde não tem bactéria, e vamos
observar aqui a sua transmitância. E já calibramos o aparelho para dizer que essa transmitância é 100%. Então, aqui não tem bactéria nenhuma, transmitiu 100%. E depois nós vamos pegar a suspensão bacteriana. Então, nessa suspensão, nós também vamos observar a transmitância. Aqui, ó, ele vai dizer, ó, aqui transmitiu 100%. Aqui ele transmitiu 20% só. E daí, a partir desse valor, você vai saber quantas bactérias tem nessa suspensão. Isso muda muito dependendo do tipo bacteriano. O que a gente faz no laboratório? A gente faz uma curva. Então, a gente vai saber, se der 20% de transmitância, vai ter tantas bactérias. Se der 50, vai ter tantas. 90, tantas. Então, a gente já sabe mais ou menos quantas bactérias vai ter, dependendo da transmitância. Alguns pesquisadores, eles utilizam a absorbância. Então, se vocês olharem aqui em cima, vocês conseguem ver que aqui nós temos 100 e do lado 0. Quer dizer que não teve absorbância nenhuma, quer dizer que a luz passou 100%, não absorveu nada. Aqui nós temos 20, que é a transmitância, então transmitiu somente 20%, o resto ficou preso aqui, ou a absorbância. A absorbância aqui foi de 0,7, então 0,7 da luz foi absorvido pela suspensão bacteriana, tá? Depende muito do pesquisador. Alguns utilizam a transmitância, outros a absorbância. E a partir desse valor, nós conseguimos observar lá, você já tem os dados, já tem a curva, você consegue observar por essa curva quantas bactérias vão ter naquela suspensão. Para finalizar essa parte nossa aqui, nós temos outros testes, outras determinações que são menos utilizadas, tá? Nós temos a atividade metabólica de célula viável, onde nós vamos observar somente as células vivas a partir do metabolismo. Então, o pesquisador quer, porque quando a gente faz a contagem ali nos outros métodos que eu falei para vocês, a gente não sabe se a célula está viva ou está morta, tá? Então tem esse problema. Aqui o pesquisador ele vai olhar os metabólicos, a presença de ácido ou de CO2 e vai conseguir saber qual que é a população viável, quais são as células vivas que estão ali dentro da amostra dele. E também nós temos outra determinação que se chama peso seco, para ver a massa celular. É menos utilizado, tá? Eu trouxe só para vocês saberem que ele existe, vamos dizer assim. Como que é feito? Nós removemos essa bactéria do meio de crescimento, filtramos e secamos em dessecador e depois pesamos. E daí nós descobrimos quanta bactéria tem ali. Isso aqui, esse peso seco, na clínica não é muito utilizado. Ele vai ser utilizado mais para pesquisa, tá? Então, quando a pessoa quer desenvolver lá o crescimento bacteriano, né, às vezes para produção de antibiótico, nós vamos ver que tem bactérias que produzem antibiótico, né? Por isso que elas concorrem com outras bactérias, né? Matam outras bactérias. Então, pode ser, eu quero saber quantas bactérias eu consegui produzir nesse meio de cultivo. Então, eu utilizo esse peso seco, né? Massa celular. Dúvidas, pessoal, até aqui? Tranquilo, professora. Tranquilo? Então, tá bom. Então, pessoal, vamos dividir nosso trabalho antes de eu começar a aula de antibióticos. Eu vou falar vou sortear número, esqueci de fazer o papelzinho antes, deixa eu pegar aqui um papel. E daí eu vou falar o número do grupo e você, a pessoa que foi, né, o grupo que foi sorteado pode escolher o trabalho que quer trabalhar, que quer realizar. Então, eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles para vocês irem escolhendo. Então, o primeiro trabalho é de fibrose cística. Vocês já ouviram falar de fibrose cística? Alguém já ouviu falar? Alguém tem algum parente que tenha? Ou alguém tem, né, fibrose cística?
Não? Já viram falar do teste do pezinho? Esse aí já. Então, uma das coisas que o teste do pezinho faz é identificar se a pessoa tem fibrose cística. A fibrose cística é uma doença genética, pessoal, que acomete o pulmão. As pessoas com fibrose cística, elas têm, vamos dizer assim, não vou dar muito spoiler, né, para vocês pesquisarem, para vocês apresentarem, mas elas têm uma dificuldade em remover o líquido que fica dentro do pulmão, sabe? Vocês vão me dizer por quê, né? Não vou contar, vou deixar para vocês contarem na apresentação de vocês. E esse líquido que fica no pulmão acaba favorecendo o quê? Crescimento bacteriano, crescimento fúngico. Então, a pessoa que tem fibrose cística, ela tem muita infecção pulmonar. E aí entra o fisioterapeuta, né? O fisioterapeuta, o que ele vai fazer? Ele vai auxiliar na eliminação desse líquido, né? Então, a importância de vocês na fibrose cística é muito grande. Então, né, o grupo que pegar a fibrose cística vai me falar um pouquinho aí sobre as principais infecções que são ocasionadas na fibrose cística, né? Eu vou mandar um artigo, mas não fiquem só no artigo, pessoal, pesquisem um pouco por fora também. Então, vamos falar como que o fisioterapeuta pode ajudar a pessoa que tem fibrose cística também, tá? Então, esse é um dos trabalhos. O outro trabalho é sobre bronquioectasia. Também é um problema pulmonar. As pessoas que têm bronquioectasia, elas têm o brônquio mais alongado, digamos assim, né? Tem uma deformação um pouco nos brônquios, que também favorece o crescimento bacteriano, tá? Infecção urinária, né? Infecção urinária, toda mulher já passou um dia. Quem não passou teve muita sorte, vamos dizer assim. Mas eu quis dar um pouquinho de ênfase para a infecção urinária de gestantes, tá? Então, por que gestante tem mais infecção urinária? Tá? Então, vocês vão ter, lá no artigo fala por quê. Será que o fisioterapeuta pode ajudar a prevenir essa infecção urinária? Quais são as bactérias que mais acometem a gestante? Tá? Então, essas são algumas perguntas aí que vocês vão ter que responder nesse trabalho. Depois, nós vamos no outro trabalho, né, é sobre infecções hospitalares. Então, vocês, né, devem ter observado aí nesses últimos meses, principalmente por causa do Covid, de quanta infecção hospitalar nós temos aí que são multiresistentes aos antibióticos, né? E como que o fisioterapeuta ele pode intervir dentro da unidade de saúde? Como que ele pode ajudar? Será que o fisioterapeuta faz parte aí da equipe que trabalha com infecção hospitalar? Quais são as principais bactérias multiresistentes no Brasil, por exemplo? Tá? Então, é um trabalho bem interessante também. Depois, nós temos esse trabalho aqui, que é piomiosite. Gente, eu realmente vou falar para vocês que esse trabalho me surpreendeu, porque eu também não conhecia muito sobre esse assunto, tá? Então, o que é essa piomiosite? É uma infecção muscular que pode acontecer em crianças, tá? Então, acaba comprometendo a locomoção da criança, o fisioterapeuta precisa estar atuando para auxiliar que a criança volte depois a andar depois de uma infecção dessa, sabe? É uma infecção bem difícil de ser tratada, né? Uma infecção muscular. Daí eu trouxe mais dois, né? Eu trouxe um pouco mais do que 6, para vocês terem bastante escolha aí de artigos. Eu trouxe também um sobre contaminação microbiana através da acupuntura, porque eu sei que muitos de vocês vão fazer especialização e podem vir a trabalhar com acupuntura. Então, nós temos aí,
né, que muitas vezes, se o procedimento não for feito corretamente, pode sim causar infecções, né? A pessoa pode ter uma infecção grave. Então, como prevenir? Quais são as principais infecções? Quais são as características dessas infecções? E por último, nós temos as infecções pós-procedimentos estéticos invasivos. Então, quando a pessoa faz lá um procedimento para aumentar a mama, para diminuir, né, a gordurinha ali, lipoaspiração. Quem que vai fazer as drenagens linfáticas? Né? Muitos de vocês podem vir a se especializar nessa área também, né, em drenagem linfática, e, né, às vezes você vê lá uma feridinha próximo ao ponto. Será que é uma infecção? Quais são os sintomas dessa infecção? Vocês vão precisar, né? Vocês vão ser os que vão ter contato com pacientes, né? Muitas vezes depois desse procedimento estético. Então, também é interessante, é um trabalho bem legal que fala sobre as principais infecções após os procedimentos estéticos. É uma revisão e esse aí, é tipo um TCC, assim, um pouquinho mais, vamos dizer assim, mais detalhado, mas é bem legal também, eu trouxe para vocês. Então, pessoal, deixa eu abrir aqui no Moodle, no Moodle não, no grupo, peraí, lá no Drive, para ver quais são os grupos, né? Vocês já preencheram lá? Deixa eu abrir aqui. Tá. Isso, tem 5 grupos, não tem 6. Então tá. Então, se sair o grupo 6, a gente não fala dele, tá? Já fiz aqui os papelzinhos. Então, vamos começar aqui, vou sortear. Grupo 3, que é Ana Cecília, Érica, Jennifer, Mariana, Vitória, Iogo e Caroline. Qual é o tema que vocês querem para vocês? Não querem tema nenhum, tem que escolher. Não tem opção de tema nenhum. Peraí, prof, só um minuto. Tá bom. Já vou sortear o segundo grupo, mas vocês vão ser os primeiros a escolher, tá? Grupo 2, já vai pensando aí. Grupo 2 é o segundo grupo. Camila, Maria Eduarda, Ana Nicolete, Ana Onisco, Adriele e André. Professor, Oi. Pode falar, a Érica. gente vai ficar, o do grupo 3 vai ficar com Com? a infecção hospitalar. Tá, infecção hospitalar. Grupo 3, infecção hospitalar. Uhum. A gente Beleza. Grupo 3, infecção hospitalar. Isso, né? Grupo 2. Oi, prof, calma aí, a gente já passa que tá tendo um empate aqui. Tá bom. Já vou sortear o próximo grupo aí, ó. Grupo 1. Grupo 1 é o Teodoro, a Ingrid, Letícia, Marcele, Pamela e Sabrina.
Agora é que eu vi que tem 2 André na sala. Tem o André Gustavo e o André Vensky. O próximo grupo, depois do grupo 1, né? Então, o grupo 2 vai decidir, daí o grupo 1, daí depois o grupo 4. O grupo 4 é o André Gustavo, Camila, Cauane, Matheus, Sabrina e Helena. Prof, o grupo... Professora, já foi fibrose Não, cística? não foi. Pode ser esse aí para nós, Grupo então. 1, grupo 2? É, né? Não, É o do André o do Gustavo. André tá. Gustavo acho que é o 3, a gente é o 2. Aí Tá. o grupo 2 vai ficar com a fisioterapia respiratória em pacientes com bronquiectasia. Tá. Então, grupo 2, fisioterapia respiratória, bronquiectasia. Tá, grupo 2. Grupo 1, peraí, Gustavo. Grupo 1 é da Ana Cecília, Érica, Jennifer e Mariano. Iago, tem mais gente ali, só falei um pouco. Grupo 1. Prof, a gente já escolheu, na verdade. Acho que você confundiu os grupos, prof. É. Um é o nosso. E o A grupo gente 2? O 3. Vocês são o 3? Espera aí, então. Ah, é verdade, peguei errado, desculpa. O grupo 1 é o Teodoro, Ingrid, Letícia e Marcele, Pamela e Sabrina. Grupo 1. Ah, prof, pode ser a da contaminação ali nos procedimentos de acupuntura. Tá. Contaminação. Procedimento, acupuntura. E hoje eu fiz todo mundo falar. Todo mundo não, a maioria. Tá, o André Gustavo, que é o grupo 3, vai ficar com fibrose cística. Isso? Pode ser sim, professor. Não é grupo 3, grupo 4, desculpa. Grupo 4, fibrose cística. E para finalizar, grupo 5. Qual vocês querem, meninas? É a Andreina, Daniele, Jaine, Jéssica, Maiara e Vinícius Moleta. Vinícius Moleta, Prof. da onde que você é? Só um pouquinho, Andrei. Sou de Guamiranga. Da onde? De Guamiranga. Você não tem parente em Ivaí? Marciano Moleta? Pois olha, prof, aqui a gente tem um monte de parente, então eu não sei, sabe, se tem ou não, mas talvez sim. É meu padrinho de casamento, Marciano Moleta. Meu amigão. Por isso que eu perguntei. Pode falar, Andreina. O último não foi ainda, né, prof? Não. Procedimentos estéticos, então nós vamos ficar com esse. Tá bom. Daí eu vou mandar todos os artigos lá no Moodle, já com o número do grupo, tá? Grupo 1, grupo 2, tá? Prof, pra quando que é? Ah, eu não lembro agora a data, eu vou ver aqui só um pouquinho. Mas não é para agora, já estou distribuindo para vocês terem bastante tempo para fazer, tá bom? Já vejo a data, só um pouquinho. Vou abrir ali meu documento. Eu acho que você tem parente, que você é parente, sim, do Marciano Moleta, Vinícius. Eu acho. Porque eu já vi ele Mas falar de Guamiranga. vai ver é mesmo, né? Eu nem conheço, às vezes, meus parentes. Pois é, eu vou falar pro meu amigo, falar, ó, tem um conhecido meu, tem um aluno meu agora, que é Vinícius Moleta. Tá, eu vou ver aqui a data bem certinho para vocês, só um pouquinho.
Ó, pessoal, a apresentação vai ser dia 5 e dia 19 de outubro. Eu acho que não vai dar para apresentar todas em um dia, por isso eu dividi em 2, tá? Dia 5 e dia 19. Beleza? Depois eu passo bem certinho para vocês o tempo que tem que ter aproximadamente. Então, vamos para começar a nossa aula tão esperada pelo André de antibiótico. Mas eu já vou falar para vocês que a gente não vai conseguir terminá-la hoje, tá? Nós vamos ter que começar só hoje. A aula mesmo continua na semana que vem. Deixa eu aqui. Tá aparecendo aí para vocês, né? Então, vamos lá. Então, nessa aula, nós vamos falar um pouquinho dos antimicrobianos, né, dos principais classes, e aí na aula da semana que vem a gente vai falar detalhadamente do mecanismo de ação, quais são os antibióticos que atuam desse tipo, do outro tipo. Hoje é mais uma introdução, né? Então, os antimicrobianos, eles fizeram uma evolução na medicina, né? Antigamente, as pessoas morriam por qualquer contaminação, né? A gente vê, quando vocês assistem esses filmes de guerra, vocês já observam que qualquer ferida, muitos, né, das pessoas que iam para a guerra, elas acabavam morrendo por causa de contaminação antimicrobiana. E é claro que esses, né, antimicrobianos, eles evoluíram a medicina e salvaram muitas vidas, vamos dizer assim. Mas, claro, nós temos uma história aí muito bonita dos antibióticos, mas eu não vou entrar em detalhe sobre cada um deles. Eu vou falar para vocês sobre o principal, né? Que vocês conhecem muito bem, com certeza, vocês já devem estar cansados de ouvir falar sobre ele, que é o antibiótico proveniente da Penicillium, né? Do fungo Penicillium. Então, nós temos. Opa, deixa eu pegar uma ponteira maior. Isso. Nós temos aqui o fungo Penicillium. Esse fungo que foi estudado por Fleming era o Penicillium notatum. Então, sem querer, né, ele contaminou uma placa que estava contendo aí a bactéria S. aureus. E ele observou que esse Penicillium notatum, ele não deixava a bactéria crescer próximo a ele. Então, ele fazia esse halo de inibição. E daí surgiu o interesse de Fleming de descobrir por que está ocorrendo esse halo de inibição. E ele conseguiu extrair, conseguiu isolar a penicilina, que foi o primeiro antibiótico assim produzido em massa no mundo, digamos assim, e que, claro, né, revolucionou muito a medicina. A gente consegue observar bem aqui que tem esse halo de inibição. E é por causa disso que surgiu o nome antibiótico. Então, o que acontece? Nós vamos ter aqui dois cultivos, né, dois micro-organismos, digamos assim, cultivados que vão inibir, né? Esse organismo vai inibir o outro organismo. Essa inibição por culturas é conhecida como antibiose, tá? Então, é uma inibição de cultura, e aí surgiu o nome antibiótico. Então, o antibiótico ele já foi descrito quando Fleming observou essa antibiose, ele mesmo, né, acabou dando o nome aí de antibiótico. Então, aqui vou abrir um parênteses, mas não é uma coisa muito importante, é só para vocês saberem. A gente, na clínica, considera antibiótico somente substâncias que são derivadas de seres, né, seres vivos, digamos assim,
que vão inibir o crescimento de outras bactérias. Então, o antibiótico que é derivado de origem natural, digamos assim. Quando é sintético, nós dizemos que são fármacos antimicrobianos. É o certo. Mas vocês vão ver que eu vou falar antibiótico o tempo todo, porque é o que a gente usa na prática, tá? Mas só para vocês saberem que a clínica muitas vezes separa esse antibiótico de fármacos antimicrobianos. Então, antimicrobiano seria o fármaco que é de origem sintética, e antibiótico são fármacos de origem natural, principalmente por causa dessa inibição, nessa antibiose de um ser vivo por outro. Mas, pessoal, não se preocupem quanto a isso, eu só trouxe mais por curiosidade para vocês. Vamos continuar falando como antibióticos, porque é o mais comum e é até mais fácil, porque antimicrobianos, a gente não vai ter só antibiótico, nós vamos ter outros, né, que vão atuar como antifúngicos, antiparasitários, que são vistos também como antimicrobianos. Mas para nós, antibiótico a gente já remete que são fármacos que vão atuar contra bactérias, por isso para nós é mais fácil, né? Quando a gente fala antimicrobianos, a gente já começa a pensar em outras classes, em outros fármacos que vão atuar contra outros seres microbiológicos, digamos assim. Então, aqui eu trouxe até mais uma curiosidade para vocês dos micro-organismos que produzem antibióticos. Então, nós temos alguns, como eu falei para vocês na aula já hoje, que nós temos algumas bactérias que produzem, como os bastonetes gram-positivos, como o bacilo subtilis, que produz a bacitracina, desculpa. Nós temos também a Paenibacillus polimixa, que produz a polimicina. Temos também actinomicetos, como os streptomicetos, que vão produzir, né, o streptomicetos nodosos, que produz a anfotericina B, o venezuelai, que produz o cloranfenicol, Aurofaciens, que produz a clorotetracina, tetraciclina e também a tetraciclina. Temos também o Sachopolipora, que vai produzir a eritromicina. Temos também os streptomicetos Fadi, que produz a neomicina, que é muito utilizado em pomada, né? Vocês já devem ter ouvido falar. Temos também o Streptomyces gliseus, que produz a streptomicina, e a Micromonospora púrpura, que produz a gentamicina. E, é claro, nós temos fungos, muitos fungos que produzem antibióticos, né? Eu trouxe alguns aqui para vocês, como o Cephalosporus sp. Então, a maioria das espécies desse gênero vão produzir a cefalotina. Temos também a penicilina griseofulvum, que produz a griseofulvina, e a Penicillium clisogenum, que produz a penicilina. Lembra que eu falei para vocês que o primeiro lá de Fleming era a Penicillium notatum, tá? Mas a Penicillium notatum, ele produz, né, a penicilina, mas é muito pouco. Então, atualmente, eles utilizam outros fungos quando querem produzir, né, para a produção de penicilina. É claro que a maioria deles, apesar de ter sido derivado de micro-organismos, atualmente são sintéticos, né? Nós não precisamos desses micro-organismos para ter um antibiótico, nós sintetizamos as moléculas em laboratórios. E só para vocês saberem a origem, a fonte desses antibióticos que atualmente são utilizados, né, na nossa clínica aí. Nós temos diversos antibióticos, mas como escolher um antibiótico ideal, um antimicrobiano ideal? Primeiramente, nós temos que ter um antimicrobiano que atua na célula bacteriana, mas não pode ser tóxico à célula humana.
Não é tão difícil, pessoal. Por quê? Porque a célula humana ela é bem diferente da célula bacteriana. Vocês lembram a principal diferença aí dessas células? Não? Então vamos ver aí. Tá? A célula bacteriana, ela é uma célula procarionte ou eucarionte? Procarionte. Procarionte. Célula humana, Eucarionte. eucarionte. A célula bacteriana, ela vai ter parede celular, membrana plasmática e a cápsula, que é uma característica dessa célula. A nossa célula humana, ela tem somente membrana plasmática. Então, vocês vão ver, nós vamos falar sobre isso, mas a maioria dos antibióticos vai atuar na parede celular ou na cápsula bacteriana, tá? É difícil, mas é difícil a atuação deles na membrana plasmática. Por quê? Porque se ele atuar na membrana plasmática e não atuar um pouquinho diferente, ele pode sim trazer problema para a célula humana. Tem, eu acho, assim, um antibiótico só, assim, que eu me lembro de cabeça, mas pode ser que tenha mais, acho que uns 2, 3, que vai atuar na membrana plasmática. Mas, é claro, ele acaba atuando de uma forma diferente. Nós vamos ver isso na próxima aula. E acaba não comprometendo a célula humana, tá? Nós temos também algumas enzimas, que eu falei para vocês na aula passada, né, delas, que vai ter na célula bacteriana e não tem na célula humana. Então, nós temos antibióticos que atuam nas enzimas. Nós temos também os ribossomos. Lembra a diferença do ribossomo bacteriano e do ribossomo humano? Alguém lembra? O ribossomo bacteriano, ele é 70S e humano 80S, tá? Então essas são as diferenças e isso, apesar de falar, né, que diferença vai fazer? Vai fazer muita diferença na hora da atuação desses antibióticos. Então, só relembrando aí um pouquinho da estrutura e comparando. Outra coisa, a bactéria não tem mitocôndria, tá? E a mitocôndria, em nós humanos, ela é muito importante no nosso metabolismo. Por a bactéria não ter mitocôndria, pode ser que ela metabolize ela não metabolize algumas coisas que a célula humana consiga metabolizar. E isso também acaba sendo prejudicial para a bactéria, porque ela não metaboliza e ela precisa obter do meio essa substância. E a gente pode privar a chegada dessa substância na bactéria e o ser humano consegue metabolizar através da mitocôndria. Mas a gente vai ver detalhadamente, só estou relembrando aqui para vocês a estrutura mesmo. O que vocês acham mais difícil? Achar um medicamento para combater uma bactéria, um vírus ou um fungo? Um vírus? Um vírus? Por quê? Porque ele vai estar dentro da célula se reproduzindo. Isso mesmo, André. Certinho. Ele precisa entrar na célula humana. Então, é difícil você matar um vírus, porque senão você vai ter que matar a célula humana. Entendeu? Por isso, pessoal, é tão difícil, foi tão difícil, está sendo difícil, né? Encontrar o medicamento que tem efeito contra o coronavírus. Entenderam? Por quê? A gente vai ver isso com detalhes na aula de vírus. Mas o que acontece? O vírus, ele entra dentro da célula do humano e ele se multiplica dentro da célula humana. Então, como que eu vou desenvolver um medicamento que vai atuar dentro da célula? A gente tem medicamentos que atuam nas enzimas virais, que, né, atuam no vírus quando o vírus está fora da célula, mas quando está dentro da célula é muito difícil.
Por isso também nós temos uma grande dificuldade de conseguir um antiviral contra o HIV, por causa dessa característica do vírus. E entre a bactéria e o fungo, o que você acha? O que vocês acham que é mais difícil? A bactéria? Matar a bactéria ou matar fungo? Ninguém não sabe, André? Assim, primeiro, o fungo é eucarionte ou procarionte? Ele é eucarionte? Isso mesmo. Então, ele é muito parecido com a célula humana. É difícil conseguir um antifúngico que atue somente no fungo e não atue na célula humana. Tá? Então, nós temos essa dificuldade. Mas, nós temos um problema na bactéria. A bactéria, ela se torna resistente com muita facilidade, né? A gente já falou um pouquinho sobre isso. Então, nós temos uma dificuldade em matar ela por causa da resistência. O fungo sofre resistência? Sim. O fungo também vai ter resistência a antifúngicos. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Mas a bactéria, como a multiplicação dela é muito mais rápida que do fungo, ela consegue ter uma resistência muito mais rápida que o fungo. Então, aqui, achar um antifúngico e achar um antibacteriano, né, um antibiótico, digamos que a dificuldade é bem próxima, apesar de ser mais difícil conseguir um medicamento fúngico que não seja tóxico para o humano. Tá? Então, vocês vão ver, por exemplo, o fluconazol é um antifúngico, né? O fluconazol é utilizado uma vez por semana, por exemplo, para matar a micose do pé, na micose da unha. Uma vez por semana, e a pessoa vai ter que usar esse fluconazol por 6 meses para conseguir, né, eliminar o fungo. Principalmente porque o fungo ele enraiza ali na unha, então ele vai demorar mais tempo para ser eliminado, tá? Ele enraiza na região, né, do nosso dedo aqui, ele tem uma dificuldade maior para ser eliminado. Mas também porque os antifúngicos eles são muito tóxicos, então nós temos que usar uma dosagem menor e temos que utilizar por mais tempo. Então, vocês vão ver, infecção fúngica dentro do hospital, ela é muito difícil de ser tratada. Tem que ficar semanas em tratamento. Então, a bactéria, apesar de ter uma grande resistência, se você conseguir achar um antibiótico, você consegue eliminar ela. Tá? Normalmente, tanto que infecção urinária, você vai tomar um antibiótico por 8 dias, eliminou a bactéria, beleza, vai ter dor de estômago um pouco, né? Porque o antibiótico aumenta a produção, muitas vezes, de ácido, então você tem ácido de estômago, né? Do HCl, então você vai ter um pouquinho de dor de estômago, alguns efeitos colaterais, mas pequenos. Já o fungo, né, os antifúngicos, eles podem trazer uns efeitos muito maiores, colaterais, e eles são mais difíceis de combater, tá? Apesar da bactéria ter essa resistência aí maior. Nós temos 2 tipos de antibiótico. O antibiótico de ação restrita e o antibiótico de amplo espectro de ação. De ação restrita, nós temos o exemplo aqui da penicilina, que vai atuar melhor em bactérias gram-positivas. Já a tetraciclina, ela tem um espectro de ação maior e atua tanto em gram-positivas como em gram-negativas. Daí vocês podem estar me perguntando, professora, mas então usa direto esse de espectro de ação maior, pronto, mata tudo, nem precisa saber que bactéria é, mas não é assim, pessoal. Quando a gente utiliza um antibiótico de amplo espectro de ação, nós temos uma grande possibilidade de matar as células da microbiota normal do nosso organismo, tá? Então, vocês vão ver, né, quando a gente faz uma utilização desse tipo de antibiótico, nós vamos ter uma possibilidade maior de ter infecção por cândida ou infecção, né, por outro tipo de fungo. Tá, é uma coisa bem comum. Lembra que eu falei para vocês da semana passada sobre antibiótico para infecção urinária?
quando a mulher... É normal, gente. É assim, eu tive muita infecção urinária na vida e eu vou dizer para vocês que a coisa mais normal que existe é tomar medicamento para infecção urinária e ter problema de cândida vaginal, né? Nossa, é a coisa mais comum que existe. Toma um medicamento para uma coisa e piora a outra. É coisa terrível. Mas a infecção de cândida urinária, né, cândida vaginal, ela é facilmente tratada. A gente tem antibióticos que atuam no local e isso antibióticos não, né? Antifúngicos que atuam no local e isso facilita muito no tratamento, tá? Outra definição muito importante é bactericida e bacteriostático. Isso aqui, pessoal, cai na prova. Então, pega o caderno aí e anota. Isso cai na prova. Já estou avisando para vocês, na hora que forem fazer o questionário, não falarei, a professora não avisou que ia cair na prova. Cai. Então, o que é bactericida? Bactericida é quando o antibiótico mata a bactéria, ele destrói a bactéria. Então, ele atua lá na parede celular, modifica essa parede, ocorre uma modificação de osmolaridade, a água entra na bactéria e a bactéria sofre lise. Morte celular. Então, bactericida. Mata, destrói a bactéria. Bacteriostático. Impede que a bactéria cresça. Impede o crescimento bacteriano. Isso acontece com muitos antibióticos. O que eles vão fazer? Eles atuam lá e inibem uma enzima, por exemplo. Inibem a enzima bacteriana. Ela não consegue mais converter, né, aquele metabólito e ela não consegue mais se multiplicar. Então, ele inibe o crescimento populacional da bactéria. O organismo vai lá e faz a defesa, faz fagocitose, produz anticorpos e o organismo mata essa bactéria. Tá? Então, bacteriostático, pensem assim, ele estatiza, ele deixa naquele estágio a bactéria não consegue crescer e se multiplicar como ela multiplicava anteriormente. Tá? Então, isso é muito importante. Não vamos esquecer a diferença. Quando eu for falar do antibiótico, na semana que vem, eu vou falar. Esse é bactericida por causa disso. Esse é bacteriostático por causa disso. Eu vou falar para vocês qual que é qual, para vocês nunca mais esquecerem. O que é bactericida e o que é bacteriostático. Mas já vão anotando aí, porque cai na prova. E qual que é a atuação desses antibióticos? É claro que hoje a gente não vai ver, eu só vou dar um spoiler da aula que vem, tá? Então, como que eles vão atuar? Eles podem atuar inibindo a síntese da parede celular, tá? Como, por exemplo, a penicilina, a cefalosporina, a bacitracina e a vancomicina. Se ele inibe a síntese da parede celular, ele vai ser bactericida ou bacteriostático? O que vocês acham? Bom, ele vai destruir a bactéria, né? Então, bactericida. Bactericida. Nós temos antibióticos que vão inibir a síntese proteica, então não vai ter a formação de um novo DNA, não tem a transcrição, a tradução desse DNA, como, por exemplo, cloranfenicol, eritromicina, tetraciclina e streptomicina. Se não tem a tradução, a célula não consegue se multiplicar. Ele vai ser bactericida ou bacteriostático? Bactericida. Bacteriostático, porque ela continua vivendo, ela só não consegue se multiplicar. Nós temos ainda antibióticos que inibem o metabolismo, né? Por exemplo, inibem enzimas como a sulfanilamida e a trimetopina. Né? Vocês já ouviram falar sobre esse medicamento, provavelmente já tomaram. Se inibe a enzima,
bacteriostático. Dano na membrana plasmática. Aqui eu quero abrir um parênteses, que esse dano na membrana plasmática é na membrana plasmática externa. É muito difícil o antibiótico conseguir atuar na membrana plasmática interna. Então, quem que tem membrana plasmática externa e interna? Vamos lembrar da aula passada. As gram-positivas ou as gram-negativas? Gram-negativas. Então, aqui nós temos um exemplo, que é a polimicina B, que vai atuar nas células gram-negativas, atuando na membrana plasmática externa. Ou seja, ela não tem uma boa atuação, não tem quase atuação nenhuma, digamos assim, nas bactérias gram-positivas, tá bom? Se tem dano à membrana plasmática, bactericida, tá? Não esqueçam disso. E para finalizar, nós temos aqui uma outra atuação do DNA na replicação do DNA, né, na replicação. Opa, uma outra atuação dos antibióticos na replicação do DNA, né, não vai deixar ocorrer a transcrição desse DNA e, consequentemente, nós vamos ter uma diminuição, né, uma parada, né, na multiplicação celular. Ou seja, bacteriostático. Então, vamos lembrar, nós temos medicamentos que vão atuar na replicação celular, medicamentos que atuam na síntese da parede celular, na tradução, né, onde tem a formação aí de proteínas e também de alguns compostos importantes para a célula, que eu falei DNA, falei errado, me desculpem, o DNA está aqui. Então, essa tradução não vai deixar com que a bactéria produza componentes importantíssimos para a sua sobrevivência, tá? Mas, mesmo assim, vai ser um medicamento bacteriostático. Nós temos ainda a inibição da síntese, né, das enzimas aqui, dano na parede, na membrana plasmática e danos no DNA, inibição da replicação do DNA. Pessoal, alguma dúvida? Até aqui? Quer que eu volte lá no slide anterior? Ficou tudo correto? Não tem dúvidas nenhuma? Tô tranquilo por enquanto, professor. Ah, mas semana que vem... Tô brincando. Semana que vem a gente vai ver sobre todos esses antibióticos, como que é o mecanismo de ação, como que ele vai atuar na membrana celular, na parede celular, como que ele vai atuar ali na transcrição, detalhadamente, tá bom? Então tá bom. Então acho que vocês estão de acordo, né? Sim, prof. Então, beleza. Então, a gente se fala na próxima semana, nesse mesmo canal e no mesmo horário. Um abraço para vocês, até semana que vem. Tchau, prof. Até, prof. Tchau. Até, Tchau, prof. prof. Tchau, prof. Tchau.